Nesse vídeo, pessoal, a gente vai ver a instalação do Debian na plataforma do VirtualBox. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter a imagem ISO do Debian, né? O arquivo da imagem ISO. Então, a gente pode estar visitando aqui o site do Debian, que é o www.debian.org, né? Se você vem aqui na seção Getting Debian, ele vai te dar algumas opções. Você já pode escolher o Download and Installation Image. E aí você pode escolher aqui já Small CDs, né? Isso aqui é uma das opções possíveis, tá? Eu tenho aqui Network Boot, Tiny CDs, né? Se eu quiser baixar a versão de CD completo, eu posso também acessar. Deixa eu voltar aqui, ó. Clicar CD ISO Images. Clico aqui em Download CD DVD Images via HTTP ou FTP, né? Tem outras opções também aqui. Versão estável, né? Oficial Stable Release. Seleciona a arquitetura, né? i386. E aí, finalmente você cai aqui numa listagem de arquivos e você pode baixar o CD, né? Para instalação basta você baixar o primeiro dos CDs, tá? Como vocês viram, tem várias versões, né? Inclusive versões bem mais compactas, se você tiver a necessidade de, por exemplo, colocar numa mídia menor, né? Tem várias possibilidades aí, mas eu costumo utilizar essa aqui porque são só 700 MB, normalmente a gente não tem problema. Se você quiser utilizar também para gravar em um CD físico, né? Você pode fazer isso também. Então a gente faz o download a partir desse site aqui do Debian, né? Naturalmente, pessoal, esse não é o único caminho, né? Isso é um dos caminhos que você pode utilizar para fazer o download, tá? Você pode recorrer a Mirrors, né? Tem outras opções aí. Vamos mostrar o VirtualBox. Bom, estou aqui com uma máquina já criada. Criei uma máquina com 256 MB de RAM, um HDzinho de 8 GB. Não tem nada instalado ainda nessa máquina, né? Então vou startar aqui essa máquina. E eu já vou vir aqui em Devices e escolher... aqui ele já estava configurado para dar um boot em um CD. Mas aí eu vou escolher o arquivo do Debian 7, né? Aqui essa primeira opção, ó, Choose a Virtual Disk File. E aí, ó, eu já baixei o Debian 7.1.0 e eu vou utilizar essa imagem de disco aqui, tá? Então eu vou vir aqui em Machine para dar o reboot, né? Clica em Reset e Set. Pronto, agora ele já está bootando essa minha máquina virtual utilizando o CD do Debian 7, certo? E aí ele já cai nessa telinha aqui, quer dizer, já deu certo o boot, né? Se você tiver alguma dúvida com relação à criação da máquina virtual, tem outro vídeo que você pode consultar aí no canal, mostrando como é que faz a criação de uma máquina virtual no VirtualBox, tá? Bom, então vamos começar aqui. A gente tem duas opções principais, é o install e o graphical install, né? Eu costumo preferir o install ao graphical install porque ele traz uma compatibilidade maior e a gente faz basicamente a mesma coisa que a gente faz no install ou no graphical install. Então, por motivo de compatibilidade, install, tá? Se você preferir, se você quiser explorar, não é um problema se utilizar o graphical install. Então a gente clica Enter, mensagenzinha de compatibilidade, vamos aguardar carregar aí. Pronto, já iniciou a instalação, né? Eu costumo sempre utilizar inglês nas instalações, então eu prefiro estar utilizando o inglês em praticamente todo o software que a gente tem, né? Mas principalmente quando você está rodando servidor, porque eu acho assim, o servidor ele é uma máquina que precisa de uma atenção e uma minimização dos riscos, né, bem maior do que uma máquina tradicional. Então acho que é uma forma de correr menos riscos, você optando por estar utilizando sempre o software na língua original ou no inglês, que é a língua padrão que a gente normalmente utiliza, né? Vamos lá. Ele está perguntando aqui qual o território, né? A gente pode deixar United States ou other, né? Não tem problema, né? Nessa telinha está sendo perguntado aqui qual é o layout do teclado. Então
No Brasil, normalmente a gente vai utilizar esse layout aqui, ó. Descendo aqui um pouquinho. Acho que eu passei. Não, passei. Tá aqui. Brazilian, tá? No meu caso aqui, eu não estou utilizando, na verdade, o teclado brasileiro. Então eu vou colocar aqui o teclado americano mesmo. Essa configuração do teclado a gente pode alterar depois, não é um problema, tá? Bom, ele vai carregar alguns componentes, né, já. A gente vai aguardar um pouquinho. Desse ponto aqui ele está tentando configurar a rede, né, já para utilizar a internet, se for possível. Bom, a primeira pergunta que ele está fazendo aqui é com relação à rede. Então ele está perguntando qual o hostname do servidor que você está querendo instalar, né? O hostname é uma configuração de nome, é uma forma de identificar o computador. Então a gente pode escolher aqui um nome. Deixa eu colocar aqui, host Debian. Isso também, pessoal, pode ser alterado depois, tá? Na verdade, a maioria das coisas que a gente configura aqui através da instalação pode ser posteriormente alterado, né? Aqui ele está perguntando agora o domínio, né? Se você tem um domínio DNS, você pode casar a configuração do seu domínio DNS com o domínio da sua rede, por exemplo, domínio.com.br. Aqui ele está perguntando agora qual é a senha de root, né? A senha de root que vai ser associado com o usuário root. Então, nesse ponto aqui você vai digitar a senha, né? Depois repetir. A única coisa que eu quero lembrar é super importante você ser cuidadoso com a escolha dessa senha. Então, procure sempre utilizar senhas que sejam complexas, que não sejam triviais ou muito curtas, né? Para evitar problemas de segurança ou ataques de força bruta. Então, hoje em dia, né, eu recomendo que você utilize pelo menos 10 caracteres, tá, na sua senha, e procure mesclar letras minúsculas, letras maiúsculas, símbolos, números, tudo isso é importante. Tá? Vamos preencher aqui. Vamos confirmar a senha que a gente digitou. Deu errinho aqui porque eu não digitei a senha corretamente duas vezes, né? Então vamos digitar novamente. Pronto, então agora passou, né? Agora ele está perguntando qual é o nome do usuário que eu quero criar, né? O usuário não privilegiado, tá? Então você escolhe um login, né? Estou escolhendo aqui o meu. Aqui ele está perguntando, desculpa, na tela anterior ele perguntou o nome realmente, não era o login, né? Então o nome do usuário, e aqui ele está perguntando o login do usuário, né? Normalmente eu deixo igual, não me preocupo muito com isso aqui. E também lembrando que sempre você pode estar alterando isso aí depois, tá? Isso não é um problema. Agora ele está pedindo a senha, né, desse usuário que está sendo criado. Repetindo a senha, né? Joia. Bom, aqui ele está perguntando agora qual é a zona, né, que a gente se encontra. Como eu escolhi lá atrás Estados Unidos, ele vai me mostrar as zonas disponibilizadas aqui para os Estados Unidos. Tá? Se você tivesse escolhido, por exemplo, a região Brasil, ele estaria mostrando aqui outro local, né? Estaria mostrando as time zones disponibilizadas. Tá? Isso aqui a gente pode estar alterando depois também, então não estou me preocupando agora com isso, tá certo? A única coisa que vai acontecer é o seguinte, no seu sistema vai estar registrado uma time zone errada e aí depois você vai precisar estar alterando isso aí, tá? Agora a gente está entrando
na parte de particionamento. Isso aqui é uma parte extremamente importante da instalação, porque muitas vezes você faz uma configuração de particionamento que não lhe dá liberdade para fazer modificações depois, né? Então, muitas vezes, a escolha do esquema de particionamento que você faz, né, é uma coisa que impacta na sua capacidade de fazer manutenção em cima da máquina. Bom, aqui eu vou optar por uma configuração bem simples, né? A gente vai aqui em Guided, usar o disco inteiro, Use Entire Disk. Ele vai confirmar qual é o disco, né? No caso da nossa máquina virtual, só tem um HD virtual, então ele só mostra um, né? Vou dar um Enter. Aqui ele está perguntando qual é o esquema que eu quero criar. Então, a primeira opção é criar todos os arquivos em uma partição só. A segunda opção, criar uma partição separada para o home. E a terceira opção, criar uma partição para o home, uma para o user, uma para o var e uma para o temp, né? Eu costumo escolher essa segunda aqui, né, como exemplo, mas é importante que você entenda o que é que você está querendo alcançar. Então, se você está preparando já um servidor de produção, você precisa avaliar quais são os serviços que vão estar rodando nesse servidor, né, e já montar um esquema de partição que reflita, que ajude, né, numa futura manutenção. Uma manutenção que costuma acontecer, por exemplo, você precisar atualizar a versão do Debian, né? Então, quando você faz uma atualização dessas, é interessante que pelo menos as partições a partição /home ela esteja separada, né? Dependendo do serviço que você está utilizando, o serviço ele pode armazenar dados também no /var. Então também é comum a gente ver uma partição separada para o /var, tá certo? Bom, então aqui por hora a gente vai escolher essa segunda opção mesmo, né? E aí vamos observar como é que ele fez aqui esse particionamento. Olha só, ele está propondo aqui criar 3 partições, né? Partição 1, partição 5, partição 6, seguindo aquele esquema de numeração que a gente já sabe, da partição 1, 2, 3 e 4 para partições primárias e de 5 para frente para unidades lógicas. Então ele está criando a partição 1 como sendo uma primária, né? Vai ter o ponto de montagem barra. A partição 5, que seria a primeira unidade lógica da gente, vai ser a de swap, né? O arquivo de swap. A partição 6 vai ser a partição /home, né? E aí ele já traz também as capacidades que ele dividiu. Colocou 2.6 para o barra, 5.6 GB para o /home, né? Então, se estiver adequado aí, você pode finalizar e pedir para ele gravar essas alterações no disco, né? Está pedindo confirmação aqui, só mostrando novamente o que já foi mostrado na tela anterior, né? Vou clicar em Yes. Se você está manipulando um disco que já está particionado de alguma forma, então você tem que ser um pouquinho cuidadoso, né? Porque se você optar por criar gravar uma tabela de partição num disco que já foi previamente formatado, a informação anterior ela perde. Então você tem que ser bem cuidadoso com relação a isso aí, tá certo? Se você precisar criar partições manualmente, né? Lá atrás, quando a gente entrou na primeira telinha de particionamento, né, tem uma opção lá que era manual. Então você pode também ir pela opção manual e estar criando individualmente, escolhendo o tipo de sistema de arquivo, o ponto de montagem, qual o tamanho de cada partição, né, e você consegue fazer exatamente o que você precisa. Vamos confirmar aqui. Nesse ponto aqui ele já está começando a instalar os pacotes base, né? Nesse ponto aqui a gente vai precisar esperar um pouquinho. Eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo para vocês não ficarem esperando tanto, tá bom? Bom, a gente já está se aproximando da finalização dessa etapa aqui, de instalação do sistema base, né? Dependendo aí da performance da máquina que você está utilizando aí, isso pode demorar um pouco, ou menos ou mais tempo, né? Normalmente a gente passa de 5 a 10 minutos nessa etapa aqui, tá? Então eu acelerei, na verdade, para vocês não ficarem esperando, não ficar chato, né? E aí ele já está bem próximo de finalizar essa etapa.
Joia. Finalizada a etapa da instalação base, né, ele agora está fazendo a configuração do gerenciador de pacote, né, e ele automaticamente ele detectou que eu tenho um CD virtual, né, inserido no meu drive, e ele já inseriu, né, esse CD como um dos possíveis repositórios, ou seja, um dos possíveis locais onde ele vai buscar pacotes quando ele precisar atualizar, instalar algum pacote. Nessa tela ele está perguntando se tem algum CD adicional que eu queira incluir como repositório. Então, se você, por exemplo, baixou todos os CDs, né, lá ou todos os DVDs lá do site, você pode estar nesse momento aqui cadastrando dentro do apt essa informação. Posteriormente também você pode estar fazendo essa alteração, tá? Essa alteração é feita nos arquivos de configuração do apt. Então aqui ele está perguntando, você quer escanear mais algum CD? Então a resposta agora é não, tá? Não. Opa, não. Está perguntando aqui, a gente pode utilizar mirrors de rede, né? Quer dizer, utilizar sites na internet para buscar novos pacotes. Então isso aqui é bem desejável. Normalmente a gente vai querer sim, né, utilizar mirrors de rede para fazer a atualização e instalação de pacotes, né? Então vou clicar aqui Yes, né? Ele vai me dar uma listagem aqui de países, né, onde eu posso escolher o país que seja mais próximo de mim para fazer o download do repositório, de um dos mirrors, né? Essa etapa aqui também, pessoal, se vocês quiserem, eu vou escolher um aleatório aqui qualquer, tá? Se vocês quiserem também tá fazendo isso depois, não tem problema também. Essa alteração, cadastrar um novo mirror para fazer o download dos pacotes, né? Isso não é um problema, tá? Isso é até relativamente simples. Nessa tela que ele está perguntando para confirmar informações de proxy, caso sua rede utilize proxy para fazer o download, né? Não é o caso da gente aqui. Se caso sua rede utiliza, você vai precisar fazer esse cadastro aqui para o apt. E aqui ele está indo lá no mirror, né, para fazer o download dos arquivos com índice mais atualizado, né, que contém a listagem dos pacotes disponíveis. Essa listagem ela traz a listagem de todos os pacotes que estão disponíveis para serem instalados, né? E é interessante o sistema de funcionamento do apt, né, porque ele permite que você, através desses pacotes, né, através desses mirrors, você consulte periodicamente, né, e se ficar disponível um novo pacote, você pode estar atualizando o seu sistema, né, de forma relativamente simples, através do apt. Bom, a gente já está entrando em outra etapa aqui, né, de selecionar e instalar o software. Ele vai ter uma demorazinha mais um pouquinho aqui, né? E aí logo na sequência a gente vai ter a possibilidade de selecionar quais perfis de instalação a gente vai querer no nosso servidor. Eu vou adiantar um pouquinho também o vídeo aqui, né, para a gente não esperar tanto, tá bom? Bom, nessa tela aqui ele está questionando a gente com relação ao pacote Popularity Contest, né? Esse pacote ele permite que seja enviado informação de forma anônima sobre quais pacotes você tem instalado na sua máquina. Isso permite que o Debian ele identifique os pacotes que são mais requisitados, mais utilizados e priorize a alocação desses pacotes nos primeiros discos, né? No primeiro CD, no primeiro DVD. Então isso é uma forma até de ajudar o projeto, né, em otimizar a construção desses discos, né? Aí você fica à vontade para utilizar, para contribuir com isso aí ou não, né? Normalmente eu coloco não, né, porque eu sou bem preocupado com essa questão de envio de informação, né? Embora o Debian tenha um histórico aí sem muitos problemas, né, de segurança, mas mesmo assim eu prefiro sempre ir pelo caminho que eu considero mais seguro. Então vou clicar aqui não. Ele está continuando ainda a instalação, né, dos pacotes. Bom, finalmente ele está mostrando aqui a tela de seleção de perfis do meu servidor. Então aqui eu posso selecionar, né, com a barra de espaço, eu posso selecionar os perfis que eu vou querer aqui no meu servidor, tá?
Uma possibilidade que a gente tem aqui é desmarcar tudo, né? Veja que ele já traz marcado aqui o SSH Server e o Standard Systems Utility, né? Utilities. Então eu posso desmarcar inclusive esses dois aqui, porque posteriormente eu consigo instalar na verdade o que eu quiser. Então eu prefiro optar por ter uma instalação bem minimalista, né? Realmente com o mínimo possível que o meu sistema pode ter, né? E aí eu vou adaptando conforme a necessidade. Bom, uma vez que eu selecionei aqui, né? Eu vou dar um Tab e eu vou dar um Enter aqui para a gente continuar. Nesse ponto aqui ele vai caminhar um pouquinho mais rápido, né? Vocês podem ver que já está bem avançado. O progresso da instalação dos pacotes, né, já concluiu. Vamos só aguardar a próxima tela. A gente já está chegando realmente ao final da instalação do nosso Debian. Essa tela aqui ele está informando que ele está instalando o Grub, né, que é o bootloader, o carregador do boot. E ele está perguntando se a gente quer instalar o bootloader, né, o Grub, no HD. Então com certeza a gente vai querer, tá? Inclusive se você não fizer isso, você não vai ser capaz de dar o boot, né, pelo próprio HD. Você vai precisar recorrer a outros meios para dar boot no seu sistema. Então é super recomendável que você realmente instale o Grub aí, né, para o seu HD ter a capacidade de dar o boot. Eu vou clicar aqui em Yes. Ou sim, né, se a sua instalação estiver em outra língua, em português, né? Se por um acaso você não é como eu, né, não gosta de instalar o sistema em inglês, então tem essa diferença aí. Bom, estamos finalmente com a instalação completa, né? Ele informa que a instalação está completa e se você continuar ele vai dar o boot no sistema, né? Ele pede para remover a mídia, né? Para você não dar o boot na mídia, já dá o boot no HD que foi utilizado para instalar o sistema. Então vamos dar Enter aqui, continuar. A gente pode já vir aqui no Devices, remover, né? Ele já removeu. Joia. Bom, aqui já é a tela, pessoal, da carga do nosso Linux, né? Ele já vai carregar aí pela primeira vez, ele já está iniciando o sistema, né? E a gente já está com o sistema instalado e funcional. Bom, pessoal, o que a gente tinha para mostrar nesse vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? E a gente fica até o próximo vídeo. Tchau, tchau.